Saúdo os amados irmãos e irmãs com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia da Bíblia, não é? Dia especial para nós, evangélicos, porque celebramos aquele documento, aquele livro único que direciona a vida de todos nós. Consideramos este livro como a revelação que Deus fez de si para nós, e nos alegramos com isto. Hoje eu queria refletir com os irmãos então sobre o tema o manual do Criador para o ser humano. Há tantos versículos que já foram hoje lidos aqui, que se refere à Bíblia como palavra de Deus, não é? Especialmente 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde lemos que toda a Escritura, ela é instilada por Deus, ela é soprada por Deus, ela é o produto da respiração divina, ou seja, ela é o fruto da vida. A Escritura toda é vida, e ela é apta para nos instruir em justiça, para que nós possamos andar corretamente e para que sejamos a expressão daquilo que o Senhor deseja que sejamos. Não há coisa mais importante do que esta, de sermos aquilo que Deus planejou para que sejamos. É daí que vem a bem-aventurança, é daí que nós somos então realizados em toda a plenitude. Quem não está assim está incompleto, parou no meio do caminho. Mas a palavra de Deus é um manual que nos orienta, que nos ajuda, que nos inspira. Isaías capítulo 55 é um dos muitos textos que nos fala a respeito desta preciosidade que é a palavra de Deus. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, adquiri e comei. Sim, vinde e adquiri sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É o que a palavra nos oferece. A Bíblia é um livro de manjares espirituais. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vou avançar um pouco a leitura aqui, para os versículos seguintes, onde se diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, aqui a gente poderia dizer mais distantes, não é? Assim são os meus caminhos mais altos, mais distantes do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva desce, e a neve dos céus também para a terra, e não tornam para o céu, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A Bíblia
é esta expressão daquilo que o Senhor pensa e daquilo que Ele, na verdade, planeja, de modo que a sua palavra caia em nossos corações como semente, e esta semente produz. Acho que todos os que leem a Bíblia compreendem que ela produz alguma coisa em nós. Ela é semente viva, ela realmente opera em nós o desígnio de Deus. Bem, nós vivemos em um mundo de muitos manuais, não é? A Bíblia é o nosso manual, é o manual do Criador para o ser humano. Mas se queremos uma comparação, para compreendermos esta verdade, basta olharmos para tudo aquilo que o homem produz, todo instrumento, toda máquina, inclusive práticas profissionais, ou execução de qualquer tarefa técnica, tem o seu manual, para que tudo possa sair corretamente, para que não se atropele, não é, a natureza daquilo com o que se opera. Caso contrário, você vai sofrer um acidente. O médico tem o seu protocolo de atendimento, tem seus livros técnicos que lhe dão, então, a competência em cada uma de suas especialidades. Da mesma forma, as outras profissões. Um celular, por exemplo, nós precisamos de consultar o manual, não é? Um notebook, um carro. Quantos aqui não têm que consultar o manual do carro quando queima um fusível? Quando alguma coisa ali não está funcionando bem? Qualquer criação humana tem o seu manual de uso e daquilo para o que cada coisa foi projetada. E neste mundo de inteligência artificial, então, tudo tem os seus manuais, e muitas vezes manuais gigantescos, especialmente aqueles manuais de programação, que a gente olha aquilo e não compreende nada, mas aquele que está formado para ser um programador, ele consegue operar com todos aqueles símbolos e conceitos. É um manual que ele tem que seguir rigorosamente. Muito bem, cada coisa precisa do seu manual para que possa ser usada e nós compreendamos como deve ser usada. Até os manuais trazem aquela relação de assistências técnicas, não é? Para as quais você tem que encaminhar o instrumento estragado, a máquina estragada, seja lá o que for, para ser então consertado. O ser humano seria diferente disto? Sim, o ser humano não é uma máquina, mas também precisa de manual. Nossa assistência técnica, podíamos dizer, é a igreja, né, pastor? Aqui é onde as pessoas encontram a solução para os seus problemas, as respostas para as suas perguntas, a mensagem que vai trazer inspiração e motivação para a sua vida, não é? Pois bem, de todos os manuais, há algo não dito que chama a atenção. Você não vai encontrar no manual nada a respeito do criador daquela coisa que você está utilizando. Você vai encontrar as informações técnicas, os componentes, como usar, etc., mas só em relação ao produto. Eles não falam de seus criadores. Se eles têm uma personalidade, que tipo de personalidade é esta? Se eles compartilham alguma afeição com o objeto criado, ou se a criação trouxe para eles alguma satisfação, de modo que pudéssemos saber, não é?
O que é que este objeto representou para o seu Criador? Ou quem é ele? Nada disso. Os manuais são técnicos e eles trazem informações a respeito daquilo que o objeto pode oferecer para o consumidor. Nenhum manual também informa se o Criador tem alguma expectativa particular em relação ao que criou, em relação à sua produção, além, é claro, do lucro que ele espera ganhar com aquilo que ele produz, ou com a patente que ele registra. Então, as criações humanas são máquinas, são objetos, são utilitários, não é? De nenhuma destas criações, o construtor pode dizer o seguinte: esta é a minha imagem e semelhança. Vocês já viram isso em algum manual? Mesmo neste século de automação, não é? E de tanta criação interessante, o Criador humano não pode fazer algo como ele é, mas apenas imitações dele, ou diríamos, extensões dele. Deus é maravilhoso, porque ele não criou assim, de modo que ele produzisse apenas um objeto. Ele nos fez originais e únicos, e ele revelou uma afeição profunda por nós. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós, criaturas, participamos de toda a complexidade e profundidade da alma, da vida, do ser que é Deus, que nos criou. Ele é criador, não de uma generalidade, ele é o criador de cada uma das suas criações. Cada um pode orar e dizer: Senhor Deus, meu Criador. Uma relação, portanto, de afinidade, não é? Nós concluímos disso que Deus preparou um manual para as suas criaturas, diria para cada uma de suas criaturas, e de uma forma tão maravilhosa, que este manual se trata de um só manual, um só, não há dois, não há outros. Deus colocou o seu selo, a sua assinatura, ele colocou o seu sopro em um só manual, para todos os homens, em todas as épocas e para toda a eternidade. A Bíblia Sagrada, a Bíblia que nós manuseamos e conhecemos e amamos, cada um bebe e come nesta fonte inesgotável, como lemos em Isaías capítulo 55, e cada um descobre dia a dia as maravilhas da graça ofertada por Deus, a bênção proclamada por Deus sobre toda a sua criação. É pela palavra de Deus que nós descobrimos o quanto somos amados e abençoados, porque Ele nos diz isto, porque Ele se apresenta e diz: eu vos amo, eu vos abençoo. Não ficou escondido atrás de sua criação, não se ocultou no manual, ele se apresentou. A Bíblia então revela os planos, as obras, os pensamentos, os atributos, o caráter e personalidade divinas, suas promessas e profecias para a humanidade, seu magnífico amor e salvação, além de oferecer ao homem um retrato fiel de quem ele é. O homem se conhece na medida em que conhece as Escrituras. Calvino dizia que nas Escrituras nós estamos diante de um espelho,
E quanto mais conhecemos a nós mesmos pelas Escrituras, mais nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus pelas Escrituras, mais nós conhecemos a nós mesmos. Em Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 5, Paulo, que era um amante das Escrituras, não é? Ele vai dizer que nós temos aqui uma herança milenar. Não é uma herança simplesmente que, de repente, um caçador de tesouros encontrou. Não é esse tipo de tesouro. É um tesouro cumulativo, é um tesouro que se formou progressivamente, é uma herança rica, e que nos foi entregue pelo Espírito Santo ao longo da história, tanto de Israel como da igreja. Portanto, a Bíblia, ela é, na verdade, algo que não muda, não passa, não envelhece, porque ela é o registro vivo. Veja o que Paulo diz aqui: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos israelitas, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo vivo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Paulo está aqui relembrando então esta herança maravilhosa que foi então se acumulando ao longo da história de Israel e que se tornou este patrimônio maravilhoso. Deus não trabalhou da noite para o dia, Ele trabalhou ao longo da história humana. Ou seja, a Bíblia, ela é, na verdade, o retrato da história humana. Não é alguma coisa que se disse e não provou. É alguma coisa que aconteceu e se recolheu para ficar de testemunho para todos quantos viessem depois. Como este manual pode me ajudar? Como pode ajudar você? Neste manual nós encontramos o plano de Deus para a nossa vida. Há alguma coisa que pode dar um rumo na sua vida, como deu na minha vida. Eu posso encontrar o plano de Deus para mim. Eu não preciso andar errante. Eu não preciso me perder. Eu não preciso me desesperar. A existência tem um sentido. E este sentido é o plano de Deus para a minha vida. Como lemos lá em Isaías 55, são os pensamentos de Deus para mim, que não são os meus. São mais altos, mais elevados, mais sublimes. São pensamentos que Ele reserva para trazer satisfação, alegria e direção para cada ser humano. Para mim, para você. Em Jeremias há um texto maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês agora. Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jamais Deus pensa o mal e deseja o mal para ninguém. Jamais. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, de Deus. Então, o que Ele pensa a nosso respeito são pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais.
Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha como a oração é fundamental, para que através dela nós tenhamos a resposta de Deus, a direção de Deus. Quem não ora, não tem direção de Deus. Para ter a direção de Deus, para se apropriar desses pensamentos de Deus, nós temos que manter uma vida de oração. A oração é a porta aberta do coração humano para receber de Deus as suas bênçãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que coisa maravilhosa! Os planos que Deus tem para nós, em particular, isso aqui não é no geral, isso aqui é para cada uma de suas criaturas. E a Bíblia, então, revela isto para nós. Ela mostra este plano que Deus tem para a nossa vida. Ela nos apresenta um Deus que se comunica conosco. Não é um Deus que se esconde de nós. E nem é um Deus que nunca pode ser encontrado. Muito menos um Deus que não exista. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que Deus está presente. É invisível? Sim. Mas ausente? Não. Então ele mostrou para toda a sua criação quem ele é. É isso que nós chamamos de autorrevelação de Deus. Ele se mostra para nós, para toda a humanidade. Ele se mostra para toda a sua criação, e através da criação, ele mostra a sua glória, sua grandeza, seu poder, não é? Mas o mais interessante que a Bíblia nos diz, é que ele se fez carne. João capítulo 1, versículos de 1 a 5, que nos diz aquele evangelho maravilhoso de João? No princípio era o quê? O Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. A vida estava nele, e a vida é que dá a luz aos homens, ou seja, a vida é que nos permite enxergar as coisas. Quem está morto não enxerga, quem está morto não tem a luz. E então, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos a sua graça, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o plano de Deus é um plano que envolve não simplesmente o funcionamento do que ele cria, mas envolve o seu envolvimento com tudo aquilo que ele cria. Por que nós não podemos rejeitar a Deus? Porque nós estaríamos rejeitando o Criador que se envolve em nós para poder concretizar a sua obra. Quando nós não nos envolvemos com Deus, nós estamos interrompendo algo que Deus tem para fazer através de nós. Aquele que não conhece a Deus, não pode realmente ser expressão completa da obra
maravilhosa de criação que Deus realiza nas suas criaturas. Mas este manual também, ele é importante porque por ele compreendemos que a mão que fez os céus, diríamos o universo, também é a mão que escreveu o manual, a lei. E isso está exemplificado no encontro de Moisés com o Senhor no Monte Sinai. No Monte Sinai, o Deus que criou todas as coisas escreve em tábuas de pedra a sua vontade. Ele escreve ali qual deve ser a conduta ideal do homem para que o homem possa ser a expressão da sua imagem e semelhança. Ou seja, nós precisamos que Deus nos diga como devemos ser e o que devemos fazer para que nós possamos ser a expressão da sua vontade. O Salmo 19 tem uma expressão muito bonita. Eu quero ler uma parte desse salmo. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita. Conclusão do salmista. Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, é o que dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se corrige o teu servo, e em os guardar, aí está grande recompensa. Ora, a mesma mão que estabeleceu as leis do cosmo, é a mão também que estabelece as leis de toda a sua criação e suas criaturas. Nós somos criaturas que temos dentro de nós as leis divinas que podem dar a nós a estrutura, o sentido, enfim, a constituição que nós realmente necessitamos para não sermos aqueles seres desorganizados, perdidos, desestruturados, aqueles seres que vão se diluindo com o tempo. Se nós não mantivermos nosso coração na lei do Senhor, que é perfeita, nós vamos nos desintegrar, literalmente, nossa personalidade, nossas emoções, nossa vontade, nosso organismo, porque nós necessitamos de uma lei que nos dê sustentabilidade, que nos dê direção, que nos dê firmeza, que nos faça agir de modo a termos uma identidade, a sermos constantes, e não aqueles indivíduos que não se firmam em nenhum lugar e em nada. O que indica então este texto?
do Salmo 19, indica que o mundo inteiro é regido por uma ordem que é sustentada por alguém maior. Por alguém maior. A estabilidade, a repetição das órbitas celestes, as estações do ano, a sucessão de dia e noite, desde o princípio, a permanência da vida que brota de cada geração e que passa de geração para geração, o DNA, não é? Que mantém as estruturas do ser vivo. Tudo isso indica a força soberana de Deus, que segura não só as estrelas em suas mãos, mas segura a própria natureza e constituição orgânica de suas criaturas. É a fidelidade de Deus. Ele é o Criador que acompanha de perto a cada uma de suas criaturas. Salmo 103 diz que Ele envia o seu Espírito, e o Espírito renova toda a face da terra. Todo mundo vivo, desde os vegetais, aos animais, aos seres humanos, e por que não dizer a realidade material também, não é? Os inorgânicos, toda a matéria, toda a estrutura atômica do universo, todas as leis da física, da química, da biologia, dos astros, de tudo, enfim. Que mão maravilhosa é essa do nosso Deus, que mão gloriosa, que mão estável, que mão sincrônica. Há uma sincronia, uma harmonia entre o universo, a terra, os seres vivos, o homem. Deus fez com a mesma lógica todas as coisas. A mesma mão produziu o universo e produziu todas as coisas, e especialmente a Bíblia, porque é a Bíblia quem nos mostra, quem nos revela, quem nos ensina. É a Bíblia que descreve todas estas coisas, indicando para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Além do mais, neste manual, nós também descobrimos que o Deus que nos criou, Ele também nos amou. O amor, dentro da ideia da criação, faz toda a diferença. Porque a Bíblia nos diz que Deus não criou por uma razão qualquer. Ele não criou por uma arbitrariedade. Ele não criou para simplesmente brincar, ou por uma fantasia de sua mente, do seu ser. Não. Há uma seriedade profunda naquilo que Deus faz. E esta seriedade profunda é exatamente o amor que Ele dedica a cada coisa que Ele cria, a cada ser que Ele cria, mas em especial ao homem. E para provar este amor, Ele enviou o seu Filho Jesus, para se identificar conosco até a carne e ossos, até o sangue, para demonstrar de uma vez para sempre que Ele nos ama, que nós somos importantes para Ele, que Ele esteve disposto a dar a própria vida por nós, que nós não podemos, portanto, banalizar este sentimento de Deus. Gálatas 4:4 diz que, em chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Para quê? Para a nossa salvação. A criação toda tem um ponto de maturação. Este ponto de maturação foi exatamente aquele momento quando Deus disse: está na hora, este é o tempo, é agora,
vamos! E enviou o seu Filho amado para nascer aqui, para se identificar conosco, e para nos salvar, nos redimir, nos resgatar, nos tirar da morte, da corrupção, e nos transferir para o seu reino eterno, mudar do tempo para a eternidade, das trevas para a luz, do reino da maldade para o reino da benignidade, do amor eterno. Hebreus 1, versículos de 1 a 3, diz exatamente isso, que Deus antigamente, falando de muitas formas, e através de muitas coisas, inclusive pelos profetas, a nós, Ele falou pelo seu Filho. Esta ênfase de Hebreus é fundamental, e por isso Hebreus diz, olha, cuidado, para você não ser rebelde, porque essa atitude de Deus foi uma atitude de carinho, de respeito por você. Ele se revelou através do seu Filho. Não negligencie tão grande salvação. Não negligencie. Não seja rebelde a este ato tão maravilhoso de Deus. Porque é claro que isso tem um preço. É claro que isso tem uma consequência. Nós não podemos tratar Deus de forma banal, de forma irresponsável. Nós não podemos ter um tratamento para com Deus diferente, inferior ao tratamento que Ele dá a nós. Este manual é maravilhoso também, porque nele está revelado que o Deus que criou, desde a mais longínqua galáxia, até o ser mais pequenino que vive aos nossos pés, Ele pensou em nós, sem dúvida nenhuma, mas Ele comanda o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. O homem não pode tomar o futuro em suas mãos. O homem não pode decidir em relação ao futuro. O homem não pode controlar o futuro. É Deus quem comanda o futuro. Toda a eternidade, tudo que está por vir, também está nas suas mãos. Ele não é só o Criador que atuou no passado longínquo, Ele é também o Senhor que controla o futuro longínquo. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não abdicou do seu trono, Jesus não virou as costas, Jesus exerce o seu controle, o seu domínio, a sua soberania. E indo para o último livro da Bíblia, nós encontramos em Apocalipse 1:8 assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir. Ou seja, aquilo que está por vir, o Todo-Poderoso. Deus está presente, mas Ele está também no futuro. O futuro é de Deus. No futuro encontraremos Deus. Todas as pessoas, em todos os lugares e de todos os tempos, no futuro encontrarão Deus. Não encontrarão o resultado de uma evolução, não. É claro que a teoria da evolução é até bonita e explicativa, mas o futuro não é o resultado da evolução. Lá no futuro está Deus, sentado no seu trono, esperando que o tempo nos leve até Ele, segundo a sua soberana vontade.
Todos nós seremos conduzidos ao tribunal de Deus. Todos nós vamos prestar contas do que fizemos com o que Deus nos deu. Todos nós vamos, diante de Deus, responder às perguntas que Ele nos fará. Você é daquelas pessoas que fazem muitas perguntas para Deus? Eu faço algumas, mas eu sei que naquele dia sou eu quem terei que responder. E como é que eu vou responder? Como é que eu posso estar preparado para responder? Diz então aqui em Apocalipse 22, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, o futuro não é o resultado de uma previsibilidade humana. Por mais aperfeiçoado que seja o instrumento humano de previsão de futuro, o futuro é uma resposta de Deus. O futuro é o que Deus fará. O futuro, o que deve acontecer, é o que Deus determinar. Você está preparado para isto? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a Bíblia. Porque a Bíblia é onde encontramos a revelação a respeito de todas as coisas que dizem respeito ao relacionamento de Deus com o universo. Já dizia o velho teólogo Strong. Pastor lembra do Strong. Teologia sistemática. E ele dizia: como é que eu posso definir a teologia? Ele disse: eu posso definir a teologia assim. Teologia é o estudo de Deus e de suas relações com o universo, com a sua criação. Portanto, a Bíblia é a fonte para que nós possamos conhecer tudo aquilo que Deus reserva para o futuro. Diz mais: eis que venho sem demora, comigo está o galardão para cada um de nós, e vou retribuir a cada um segundo as suas obras. O crente, principalmente, deve ao Senhor uma única obra. Perguntaram para Jesus: quais são as obras? E Jesus respondeu: que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Esta é a única obra verdadeira e definitiva. Crer naquele que o Pai enviou, ou seja, crer no Filho, crer em Jesus Cristo, crer na obra redentora de Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador e Senhor de sua vida, ter com Ele um relacionamento de amor, de sabedoria, um relacionamento íntimo, um relacionamento que vai agradar ao Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade celestial pelas portas.
Não adianta tentar entrar no céu à força ou pulando o muro, né? Lá não tem esse tipo de expediente, não. No céu você entra pela porta, a porta é Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá, terá liberdade, encontrará pastagens. Vai ser aquele que experimenta as bênçãos do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Concluindo então, meus queridos irmãos e irmãs, este é o manual que cada um necessita, para compreender a sua existência, a sua responsabilidade, o seu Deus e o seu destino. E quanto mais conhecemos as Escrituras, mais nós estamos conscientes e convencidos, não é? Das verdades que a Bíblia nos ensina. Escrituras é coisa fundamental. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conheça hoje mesmo este Deus maravilhoso. Conheça hoje mesmo as Escrituras sagradas. Conheça hoje mesmo o Deus das Escrituras sagradas. Conheça hoje mesmo o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus quem declarou isto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abrace as Escrituras e receba a salvação e a vida eterna que estão prometidas para todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe. Amém.